O conhecimento, não a dor, recorda uma centena de ruas selvagens e ermas. Eles perderam-se dentro da noite enquanto Joey continuava ali estendido no chão. Ouviu as derradeiras passadas e as pancadas final na porta, nem mesmo apagaram a luz. E ele ficou sobre o solo imóvel, de olhos abertos. Por cima de sua cabeça os globos ardiam num bruxeleio doloroso e constante, como se toda a gente da casa tivesse morrido. Não soube quanto tempo permaneceu ali. Não pensava, não sofria. Talvez tivesse consciência de que, em algum ponto dentro dele, os dois fios elétricos da volição e da consciência estavam com as extremidades cortadas, sem tocar um no outro, esperando tornar a se unir para que ele pudesse mover-se. Enquanto os outros terminavam os preparativos da partida, passavam de vez em quando por cima dele, como acontece quando se está a ponto de deixar para sempre uma casa vazia. Passe por cima de qualquer objeto que se tem intenção de abandonar. Bob, pequena, aqui está o pente que você esqueceu. Aqui está o Romeu, Jesus. Deve ter arrombado a gaveta da escola dominical antes de vir. É de Bob. Não viu o que lhe deu? Não viu? Muito generoso. É justo guardá-lo, pequena. Pode servir para pagar uma prestação ou como lembrança ou coisa assim. Ela precisa, é uma desgraça, mas não vamos deixá-lo aqui estendido para fazer no solo um buraco maior do que já fez. Um buraco grande demais para o seu tamanho ou para qualquer tamanho. Ouça, Bob. Ouça, pequena. Guardarei a metade para Bob. Deixei-o aí, sem vergonha. Para que o queres? É dele, Jesus. Que vai fazer com dinheiro? Não gasta dinheiro? Não precisa. Pergunte a Bob quando precisa de dinheiro. Dão-lhe e nós temos de pagá-los. Já disse que o deixe aí, diabo. Não é meu e não posso deixá-lo. É de Bob, não é seu, a não ser que me diga que lhe deve dinheiro, porque andou também com você por trás das minhas costas, a crédito. Já lhe disse que o deixe, e depressa, porque não tocam senão 5 ou 6 pratas a cada um. Então a mulher loura curvou-se sobre Joe enquanto ele a olhava em silêncio. Levantou a saia, puxou do alto da meia um apertado relógio da calça de Joey e saiu. Vamos daqui. Não está pronta ainda? Devia ter metido aí o kimono fechado e a maleta e empoado outra vez o rosto. Traga minha maleta e o chapéu e depois leve Bob e as outras malas para o carro. Espere por Max por mim. Pensa que vou deixar algum de vocês aqui sozinho para que lhe roubem esse também? Vamos embora. Foram afinal. Um último tropel, um derradeiro bater de porta. Depois viu que o automóvel abafava a bolha dos insetos, sobrepondo-se a ela, fazendo-se igual a ela e, por fim, inferior estendido no chão debaixo da luz. Assim como via sem olhar realmente, ouvia sem dar por isso. Não podia mover-se, as duas extremidades do fio ainda não se haviam ligado. De vez em quando, ele lambia os lábios como uma criança. Depois as pontas dos fios se uniram, estabeleceram contato. Não saberia dizer o momento exato que isso se deu. Não soube senão que, de repente, sentiu a cabeça zumbir. Sentou-se vagarosamente, fazendo de novo a descoberta de si mesmo, e levantou-se. Estava atordoado. O quarto girava em torno dele lentamente, suavemente, como o pensamento, de modo que o pensamento disse, ainda não. Mas não sentia dor ainda, nem quando, apoiado na escrivaninha, examinou o espelho, o rosto inchado e com manchas de sangue, tocou no rosto. Santo Deus, disse, que surra me deram. Ainda não pensava, não chegara ainda a tanto. Melhor é ir embora, não pensava. Melhor é ir embora daqui, o melhor é ir embora. Dirigiu-se à porta, estendendo as mãos diante de si, como um cego ou um sonâmbulo. Encontrou-se no corredor sem mesmo se lembrar de ter passado pela porta. Viu-se num outro quarto, enquanto ainda esperava, sem acreditar que se dirigia para a porta da rua. O outro quarto também era pequeno e, contudo, parecia impregnado da presença da loura. Suas duras paredes estavam cheias da mesma respeitabilidade militante e superficialmente diamantinada daquela mulher. Na secretária vazia, via uma garrafa de litro quase cheia de uísque. Bebeu devagar, sem sentir o ardor. Apoiando-se a secretária para manter-se ereto, o uísque desceu-lhe pela garganta, frio como melado, insípido. Tornou a pôr sobre o móvel a garrafa vazia.
Tinha a cabeça baixa, não pensava, esperando talvez sem saber, talvez nem sequer esperando. Então o uísque começou a queimá-lo por dentro e Joe meneava a cabeça de um lado e de outro, vagarosamente, enquanto o pensamento se tornava uno com o lento, o ardente, torcer e retorcer das entranhas. Tenho de sair daqui. Voltou ao corredor, agora era a cabeça que estava clara, mas o corpo não queria portar-se direito. Teve de ir afagando ao longo do corredor, segurando nas paredes até a porta da rua. Vamos, vamos, domine-se. Tenho de sair daqui. E pensava, se consigo sair para fora daqui, para o ar frio, para a fria escuridão. Viu que suas mãos apalpavam a porta. Tratou de ajudá-las, de afagá-las, de dirigi-las. Pelo menos não me fecharam em casa, pensou. Jesus, nesse caso não poderia ser senão de manhã. Não teria podido abrir uma janela e saltar por ela. Finalmente abriu a porta, saiu e fechou-a, discutindo novamente com seu corpo que não queria ter o trabalho de fechar a porta. Obrigou-o a fechá-la sobre a casa vazia, onde as duas luzes ardiam com seu clarão mortiço e constante. Sem saber que a casa estava vazia, sem se preocupar com o silêncio e a desolação, do mesmo modo que eles não se haviam preocupado com as noites baratas e brutais de bebidas em copos muito usados e poucos limpos, e de camas muito frequentadas e mal cheirosas. Agora o corpo aquecia melhor, tornando-se dócil. Do pórtico escuro saiu para o luar, e com a cabeça sanguentada, o estômago vazio, ardente, selvagem e corajoso com o uísque, entrou na rua que teria de correr durante 15 anos. O uísque evaporou-se com o tempo. Foi renovado, evaporou-se outra vez, mas a rua continuou a correr. Desde aquela noite as mil ruas correram como uma única, com imperceptíveis esquinas e mudanças de cenário, interrompidas por intervalos de corridas solicitadas ou furtivas em trens e caminhões e em carros de camponeses, nos quais ele, com 20, 25 e 30 anos, se sentava de rosto impassível e duro e roupa de homem da cidade, ainda que suja e gasta, e o condutor, sem saber que era ou que era o passageiro e sem se atrever a perguntar. A rua corria para Oklahoma e para Missouri, e no sul até o México, e depois no norte até Chicago e Detroit, depois novamente para o sul e finalmente para Mississippi. Tinha 15 anos de existência, corria entre as frias e selvagens choças de madeira de cidades petrolíferas onde, com o seu inevitável terno de sarja e os seus sapatos claros, enegrecidos por uma lama insondável, comia em pratos de folha comida crua que lhe custava 10 e 15 dólares, pagos com um rolo de notas do tamanho de uma rã grande, também manchado de barro pegajoso, que parecia tão insondável como o ouro que segregava. Corria entre dourados campos de trigo, ondulando debaixo dos tremendos dias amarelos de trabalho e de sono duro, em pilhas de feno, a fria lua louca de setembro e as frágeis estrelas. Joey foi alternadamente lavrador, mineiro, garimpeiro, jogador. Alistou-se no exército, serviu durante 4 meses, desertou e nunca foi apanhado. E sempre, mais cedo ou mais tarde, a rua corria através das cidades, entre bairros idênticos e permutáveis, sem nomes de que alguém se recorte, onde, sob as escuras, equívocas e simbólicas arcadas da meia-noite, dormia com mulheres às quais pagava quando tinha dinheiro, quando não o tinha dormia também, e lhes dizia que era negro. Por algum tempo isso deu resultado. Foi enquanto ele esteve no sul. Era muito simples, muito fácil. Geralmente não corria maior risco do que receber uma descompostura da mulher ou da dona da casa, ainda que de vez em quando outros fregueses lhe dessem sovas que o deixavam sem sentidos, sempre acordando mais tarde, ou na rua, ou na prisão. Isso foi enquanto ele ainda se encontrava, relativamente falando, no sul, porque uma noite não se saiu bem, levantou-se da cama e disse à mulher que era negro. Sim, perguntou que fosse carcamano ou coisa parecida, disse ela. Olhou para ele sem maior interesse. Então, evidentemente, viu alguma coisa no seu rosto, porque disse, e então? Não tem mau aspecto. Você precisava ter visto o negro que mandei embora justamente antes de chegar a sua vez. E ficou olhando para ele,
absolutamente tranquila. Que pensa que é essa pocilga? Pensava que era o Hotel Ritz? Calou-se e, olhando atentamente para ele, começou a retroceder lentamente, sem deixar de encará-lo com uma expressão intensa e a boca pronta para gritar. E depois ela pôs-se a gritar. Foram necessários 2 policiais para o sujeitarem. A princípio pensou-se que a mulher estava morta. Depois disso adoeceu. Só então soube que há mulheres brancas que aceitam o negro. A doença durou 2 anos. Algumas vezes recordava-se de como provocava brancos na rua, zombando deles até que o chamassem de negro, a fim de brigar com eles, espancá-los ou ser surrado. Agora brigava com o negro que o chamava de branco. Encontrava-se no norte, em Chicago e depois em Detroit. Vivia com negros, evitando gente branca. Comia com os negros, dormia com eles, sempre belicoso, imprevisível e pouco comunicativo. Amancebou-se com uma negra que parecia uma escultura de ébano. À noite, estendido ao seu lado na cama, sem poder dormir, começava a respirar profundamente com dificuldade. Fazia-o deliberadamente, sentindo e até contemplando a sua própria caixa torácica branca, cada vez mais profunda dentro das costelas, procurando penetrar-se até a medula do cheiro dos negros, do escuro, inescrutável modo de pensar e de ser dos negros, e procurando expelir a cada expiração, o sangue branco e o modo de pensar dos brancos. E enquanto fazia, suas narinas branqueavam e se distendiam com esforço que gastava para incorporar a si o cheiro negro. E todo o seu ser se retorcia e se esgotava com a tensão física e a denegação espiritual. Pensava que tratava de fugir da solidão e não de si mesmo, mas a rua continuava a correr. Como um gato, todos os lugares eram iguais para ele. No entanto, em nenhum deles Joey podia ficar quieto, porém a rua, sempre deserta, continuava a correr com as suas mudanças de caráter e as suas fases. Joey podia ver a si mesmo em numerosos avatares, em silêncio, condenado a mover-se, impelido pela coragem do desespero enfraquecido e esporeado, pelo desespero da coragem cujas oportunidades tinham de ser enfraquecidas e esporeadas. Tinha 33 anos. Uma tarde a rua se tornou uma estrada do Mississippi. Perto de uma cidadezinha, tinham-no feito saltar de um trem de carga que ia para o sul. Não sabia o nome da cidade. Não lhe importava a palavra que empregavam para designá-la. Seja como for, sequer a viu. Contornou-a, seguindo a mata, e chegando à estrada olhou em ambas as direções. Embora de bastante trânsito, a estrada não era de macadame. Ao longo dela viu várias cabanas de negros espalhadas aqui e ali, e a meia milha de distância uma casa maior. Era uma casa grande, situada no meio de árvores, e via-se, em outros tempos, devia ter sido suas pretensões. Agora, porém, as árvores precisavam ser podadas e havia anos que a casa não recebia pintura. Mas Joe era capaz de adivinhar que estava desabitada e havia 24 horas que ele não comia. Essa pode servir, pensou. Embora o dia começasse a declinar, não se aproximou da casa imediatamente. Em vez disso, deu-lhe as costas e tomou a direção oposta. Apesar da camisa branca suja, da calça de sarja usada e dos sapatos rachados e cobertos de pó, apesar da boina derrubada de lado com ar arrogante e apenas da barba de 3 dias, Joey não tinha o ar de um vagabundo. Pelo menos não o teve em tal conta o negrinho com o qual se encontrou pouco depois e que caminhava na direção contrária, balançando um balde na mão. Deteve o negrinho. Quem mora naquela casa grande? Miss Bird. Mr. e Mr. Bird. Não, senhor. Não há nenhum Mr. Bird. Ela mora só. É então uma velha? Não, senhor. Miss Bird não é velha. E também não é jovem. E mora ali sozinha. Não tem medo? Quem é que lhe faria mal na cidade? Os negros aqui das redondezas olham por ela. Então os negros olham por ela? Foi como se o menino tivesse fechado uma porta entre ele e o homem que o interrogava. Ninguém por aqui iria fazer-lhe mal. Ela nunca fez mal a ninguém. É o que eu pensava, disse Christmas, voltando-se para seguir o seu caminho. O menino acompanhou com a vista e depois seguiu também o seu rumo, balançando o balde de encontro à ilharga. Depois de ter dado 2 passos, voltou-se outra vez.
O homem que o interrogara continuava a caminhar a passo firme, mas não rápido. O menino prosseguiu caminhando com o seu macacão desbotado e cerzido. Estava descalço. Pouco depois começou a arrastar os pés e a poeira vermelha lhe subia pelos artelhos cor de chocolate e pelas pernas do macacão excessivamente curto. Pôs-se a cantar uma canção sem melodia, de modo rítmico e musical, mas um tanto monótono. Deitado no meio do mato, a 100 metros da casa, Christmas ouviu um relógio distante bater 9 e depois 10 horas. Diante dele, para lá das árvores, erguia-se a casa enorme e quadrada. Numa das janelas do andar superior via-se a luz. Como as cortinas não estavam descidas, viu que a luz provinha de uma lâmpada de querosene e que uma sombra passava de vez em quando pela parede do fundo, mas não viu a pessoa. No fim de algum tempo, a luz se apagou. Depois que a casa ficou às escuras, Joey deixou de olhar naquela direção, permaneceu deitado, o ventre encostado à terra escura. No mato, a escuridão era impenetrável. Através da camisa e da calça penetrava a fria e vaga umidade daquela terra, na qual o sol parecia nunca penetrar. Com os braços cruzados e a fronte inclinada sobre eles, inspirando o cheiro penetrante da terra escura e fecunda, sentia na virilha, nos quadris, no ventre e no peito, nos antebraços através da roupa, o palpitar lento e absorvente daquela terra onde jamais batia o sol. Não tornou a olhar para casa. Continuou perfeitamente imóvel no meio do mato durante mais de 1 hora. Afinal, levantou-se. Não rastejou. No seu avanço em direção à casa não havia nada de furtivo, nenhuma precaução especial. Caminhou tranquilamente, de modo natural, e rodeando a massa da casa, que carecia já de dimensões, dirigiu-se até a parte traseira, onde devia estar a cozinha, e não fez mais ruído do que um gato. Quando parou e permaneceu quieto um momento debaixo da janela, na qual tinha brilhado a luz, os grilos que se haviam calado enquanto Christmas se movia, deixando no mato em redor de seus pés algo como uma ilhota de silêncio, sombra amarela e tênue das suas vozinhas. Recomeçaram, parando de novo quando ele avançou com seu modo brusco, alerta e ligeiro. Nos fundos da casa projetava-se a ela de um andar. Deve ser a cozinha, pensou. Sim, deve ser. Caminhou sem fazer barulho, movendo-se na sua ilhota de insetos que se calavam de repente. Pôde divisar uma porta na parede, na cozinha. Se tivesse tentado abri-la, facilmente conseguiria. Mas, sem tentar, passou adiante e deteve-se debaixo de uma das janelas. Antes de tomar qualquer deliberação, lembrou-se de que não vira nenhum anteparo no quarto iluminado do andar de cima. A janela debaixo da qual parara estava aberta, presa por um pau. Que lhe parece? Pensou ele de pé, com as mãos no parapeito, respirando sossegadamente, sem escutar, sem se apressar, como se não tivesse necessidade de se apressar em parte alguma debaixo do sol. Está bem. Que acha? Está bem. Saltando pela janela, penetrou na cozinha escura. Talvez se lembrasse daquela outra janela que costumava saltar, e da porta, sem a qual nada podia fazer, ou talvez não se lembrasse de nada. É possível que se recordasse tanto quanto um gato, se lembraria de outra janela, e avançando sem vacilar para a comida que procurava, como se soubesse que haveria de encontrá-la ali, parecia enxergar na escuridão como um gato. Com dedos invisíveis, comeu qualquer coisa num prato invisível, uma comida invisível, não lhe importava o que fosse. Não percebeu que havia pensado nisso, nem que havia sentido o gosto, até que o queixo se deteve em meio à mastigação e o pensamento voltou 25 anos atrás, rua abaixo, até as esquinas imperceptíveis de derrotas amargas e de vitórias ainda mais amargas, 5 milhas além de esquina, onde, na época terrível do primeiro amor, costumava esperar alguém cujo nome esquecera. Voltou 5 milhas além daquilo. Dentro de 1 minuto saberei. Já comi antes em alguma parte. Dentro de 1 minuto, a memória começava a estalar, a saber. Vejo mais do que ouço. Vejo minha cabeça inclinada, ouço a voz monótona e dogmática, que, parece-me, não cessará nunca. E, ao escutar, vejo a indômita cabeça inclinada e penso: como é possível que tenha essa falta de apetite e gosto? E minha boca e minha língua choram o sal ardente da espera e meus olhos sentem o sabor do bafo ardente do prato? Jesus!
ervilha escumelado. Disse em voz alta. É possível que tivesse ausente alguma coisa, mais do que o pensamento. Devia ter ouvido o barulho antes de o ter ouvido, pois quem quer que o estivesse fazendo não se preocupava mais com o silêncio ou com a precaução do que ele próprio se preocupara. É possível que eu tivesse ouvido, mas quando o ruído de uns passos de sandálias se aproximou da cozinha, pelo lado da casa, Christmas não se moveu, e com os olhos subitamente brilhantes, viu, por baixo da porta que dava acesso à casa, o vago resplendor da luz que se aproximava. Estava junto da janela e podia ter saído por ela quase de um pulo, mas não se mexeu. Sequer deixou o prato, sequer deixou de mastigar. Quando a porta se abriu e a mulher entrou, ele se encontrava no centro da cozinha, com um prato na mão, mastigando. Ela vestia um roupão desbotado e trazia levantada uma vela, cuja luz lhe batia no rosto, um rosto tranquilo, grave, que não denotava nenhum susto. A luz suave da vela não parecia ter mais de 30 anos. Parou no limiar e os dois se olharam durante mais de um minuto, quase na mesma atitude, ele com o prato, a mulher com a vela. Christmas cessara de mastigar. Se o que procura é comida, sempre a encontrará, disse ela com voz calma, fria e um pouco profunda.